Nessa questão, a gente vai então analisar um pouco sobre o sistema operacional Linux, na sua versão aqui chamada de Ubuntu, tá? O que ele diz para a gente é o seguinte: na utilização do terminal, nós sabemos que dentro do Linux, não só no Linux, né, no Windows também dá para fazer isso, mas principalmente quando a gente está envolvendo questões do Linux, as bancas elas costumam cobrar a respeito do que nós chamamos de terminal de comandos, tá? Esse terminal de comando vai permitir que você utilize o sistema operacional, como o próprio nome já está dizendo, através de comandos de texto. E aí ele quer saber o seguinte, ó, na utilização do terminal no sistema operacional Linux Ubuntu, ao operar o comando sudo apt get install, nome do programa, após apertar Enter e digitar a senha hut, o sistema irá. Então vamos lá, vamos aqui por partes, tá? O primeiro comando que ele está dando aqui para a gente é um comando que ele chama de sudo, tá? O que é este comando sudo? Ele vai permitir que um usuário tenha privilégios de administrador. O que acontece é que cada usuário ele vai ser configurado ou como um administrador, que tem controle total do computador, do sistema, pode fazer o que bem entender em termos de permissão, tá? Pode instalar programas, desinstalar, criar novos usuários, enfim, está liberado tudo para esse tipo de usuário chamado de administrador, mas no Linux, este administrador ele tem um nome específico, ele é chamado de hut, tá? Então aqui é o nosso super usuário, é o termozinho que também nós utilizamos no Linux, tá? Então, super usuário ou hut, ele tem esse privilégio de ser um administrador daquele sistema. Já o usuário comum, ele vai ser limitado, ele não vai poder fazer o que bem entender dentro do Linux, ele vai ter ali coisas que não são autorizadas para ele. Porém, quando eu utilizo este comando chamado de sudo, eu atribuo atribuo privilégios privilégios de hut ao usuário comum, ok? Por isso que ele está dizendo, ó, que ele vai começar utilizando este comando aqui, sudo, para dizer que aquele usuário vai ter privilégios de administrador. Depois ele vai usar este comando aqui, que é o que ele quer saber de fato que vai fazer este comando. Depois com o nome do programa e depois ele tem que digitar a senha do superusuário, ou seja, do administrador, beleza? Então o que é que esse comandozinho aqui vai fazer, ó? Aí você tem a alternativa, ele vai atualizar o sistema, ele vai instalar um programa, ele vai remover programas ou ele vai corrigir pacotes quebrados. Para a gente entender isso, vamos só avançar aqui para o próximo slide, que a gente vai falar justamente sobre o gerenciamento de pacotes, tá? Pessoal, o que acontece é que no Linux, ele vai chamar aqui, ó, de pacotes os programas que poderão ser instalados, bom? O que acontece é que no sistema operacional, você precisa, para ter um programa funcionando, você precisa primeiro instalar ele. No Windows, ele chama este programa que vai instalar o aplicativo, aquela ferramenta, ele chama de instalador. Então, se eu quero ter o Word no meu computador, eu preciso ter o instalador do Word. Se eu quero ter um navegador de internet, o Chrome, por exemplo, o Firefox, eu preciso ter um instalador daquele programa. Já o Linux, ele vai chamar isso simplesmente de pacotes.
E aí eu tenho, ó, por exemplo, quando eu abro aqui o sistema Linux, aqui é o Linux Ubuntu, uma tela dele, eu tenho muitas vezes uma mensagem dessa, ó, atualizador de programas. Então ele traz para mim aqui, ó, uma ferramenta que vai permitir, por exemplo, que eu faça a instalação, né, ó, desejo instalar agora uma atualização de um determinado programa. Só que existe uma outra forma de você também instalar, de você atualizar, de você remover programas, no lugar de utilizar uma ferramentazinha gráfica como essa, que é através justamente dos comandos. E aí, quando nós falamos desses comandos, nós vamos ter o apt-get, tá? Este comando é utilizado para você instalar, remover, atualizar pacotes, né, que seriam aí os programas, digamos assim, no seu sistema operacional Linux, beleza? E aí o que é que acontece? Ele começa justamente com esse termo, ó, apt-get, e o que vem na frente é que vai determinar se você vai instalar, se você vai remover. Então, instalar, aqui, você vai ter a palavra install, tá bom? Tá errado, não é atualiza, é instala. Vou corrigir aqui para vocês. Vou colocar aqui. Instala os pacotes, né? Beleza? Então, só essa correçãozinha aqui, não é atualiza, e sim instala os pacotes. Install vem justamente de instala, né? Instalar. Remove, né? A palavrinha remove em inglês, aqui é mais fácil, remove os pacotes. Update, ele atualiza a lista com as versões desses pacotes. Eu vou atualizar para saber, por exemplo, se tem um programa mais recente, entenderam? Então existe uma lista desses pacotes, desses programas que eu posso instalar no meu computador, então eu vou atualizar essa lista. Enquanto que upgrade é você atualizar o pacote, ou seja, o programa em si que está no seu computador. Da mesma forma que você, por exemplo, no seu celular, de tempos em tempos você atualiza as ferramentas, os aplicativos que você tem, né? Às vezes aparece lá que você precisa atualizar o WhatsApp, o Instagram, então seria este comandozinho de upgrade, tá bom? Então, no caso da nossa questão, ele trouxe para a gente o comando apt install com o nome do programa, portanto, nós vamos utilizar para instalar programas. Tranquilo?